Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre o projeto Agosto Indígena, que traz neste ano o tema Educação. Está sendo promovido pelo Sesc Bauru. Para contar um pouquinho para a gente sobre a programação deste evento, deste mês especial, em celebração aos povos indígenas, os chamados povos originários. A gente recebe aqui no programa em formato virtual o Ides Evangelista, ele é animador cultural do Sesc e técnico de programação do projeto. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Ides, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Lidiane? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com a TV Câmara Bauru. Vamos lá, esse é um projeto que já está acontecendo neste mês de agosto, vai até o próximo dia 31 deste mês, acontece em várias unidades, inclusive aqui na cidade de Bauru, né? Qual que é a proposta de um projeto que faz a celebração, que rememoriza a trajetória dos indígenas, dos povos indígenas? Certo. A área de povos indígenas do Programa de Diversidade Cultural do Sesc São Paulo tem como objetivo, né, a valorização e a difusão da diversidade cultural dos povos e das culturas indígenas e comunidades tradicionais, né, no Brasil. Em específico, o Sesc São Paulo apresenta essa edição de 2024, no Agosto Indígena, 250 atividades em todas as nossas unidades no estado, né? São atividades nas mais diversas linguagens, da cultura material, cultura imaterial dos povos. Temos atividades no regional, falando assim, né? De oficinas, cursos, shows, teatro, mostras de cinema e, e muitas outras atividades que acontecem em torno das culturas indígenas, né? Como no Brasil, né? Catalogado temos 300 povos e falantes de mais de 200 línguas, né? O objetivo é condensar minimamente, assim, apresentar para a população, o público geral do Sesc, parte dessas culturas, né? Elementos dessas culturas que estão hoje vivas, muito vivas, presentes em Bauru, inclusive, e na região, né? Em Bauru, temos aqui, bem vizinho de nós, o território indígena Havaí, em Havaí, o território indígena Araribá, né? Que contém 4 aldeias, a Copenoti, a Tereguá, a Nimoendaju e a Equeruá, né? Essas aldeias têm parcerias com o Sesc em algumas pastas, inclusive na programação dessa edição do Agosto Indígena. Achei interessante até para a gente destacar aqui o tema educação neste ano, né? O Sesc, ele tem como um de seus princípios, né, promover a arte, promover o esporte e também a educação, trazendo como viés principal essa questão multicultural. Em que contextos, né, em que momentos das atividades promovidas pelo projeto Agosto Indígena, o tema educação se encaixa? Certo. Dando uma outra contextualizada no projeto, o mês de agosto foi definido pela instituição devido ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é o 9 de agosto, né, que a ONU prevê essa data para valorização das culturas. Na nossa programação do Sesc Bauru, o tema educação, ele entra em algumas atividades. Temos um curso com o título de Semente Contam as Memórias, artesanato guarani, que é uma vivência com indígenas da aldeia Tereguá, que ensinam a fazer o artesanato da maraca, que é um chocalho, e biojoias. E durante os encontros são tratados elementos da cultura guarani, né? Elementos introdutórios do idioma, do grafismo, é, e, essa e essa educação coletiva que as culturas indígenas prevêem, né? É uma vivência nessa atividade dos Sementes Contam Memórias, e também temos uma atividade do Caingangues em Bauru, que é um contexto histórico, assim, uma pesquisa do professor Edson, que apresenta um histórico da existência dos Caingangue em Bauru e região, né? A chegada da ferrovia, as demandas, a violência, né, contra os povos indígenas e como se estabeleceu, digamos assim, essa configuração urbana nossa, né, através das, dos debates entre indígenas e não indígenas que viviam na época e vivem ainda hoje em nossa região, né? Também temos
para encerrar a programação de agosto, o show da cantora Catumirim, que é uma rapper, né, compositora, atriz, produtora cultural. Ela faz um show logo após uma roda de conversa com lideranças da terra indígena Araribá, que são lideranças envolvidas na educação nas aldeias. São coordenadores pedagógicos das escolas indígenas e lideranças voltadas, professores da cultura dentro das aldeias, e que convidam o público para uma roda de conversa, apresentando o contexto e desafios, né, dos povos indígenas, assim, a cada vez maior protagonismo para os povos indígenas nas demandas sociais, né? A participação dos povos indígenas nas universidades, isso vem crescendo cada vez mais, o contexto da educação formal e não formal, né? Porque o SESC trabalha com a educação não formal, né? Nós trabalhamos pelo viés da cultura, do lazer e, e do esporte, né? É, com, com esse intuito, né, o Agosto Indígena aborda a educação nesses aspectos, aspectos do fazer e contexto histórico e também com a cultura audiovisual. Vocês que estão envolvidos, você em especial que está envolvido com esse projeto do Agosto Indígena, né? E que é, como você disse, uma forma de difundir a trajetória, a importância dos povos originários aqui, em especial na região do Centro-Oeste Paulista, em Bauru, como você comentou, até levando em conta, né, o fato de nós termos ainda hoje, de uma certa forma, preservada, né, a aldeia Araribá aqui em Avaí, mas qual é a sua avaliação? Você acha que há um desconhecimento geral ainda? É uma cultura que não é de fato valorizada como deveria, né? Pensando que nós temos aí, nós falamos sobre educação não formal, que é o que o SESC promove, mas pensando na educação formal, e que nós ainda vemos nos livros de história, nas escolas, ainda muito mais uma visão eurocentrista, né, da história do que de fato o que nós tínhamos aqui antes da chegada dos europeus. Como é que você avalia, então, o que nós conhecemos, até que ponto nós valorizamos a cultura indígena hoje no Brasil? Certo, é uma pergunta bem ampla, né? Assim, e a princípio trabalhamos, ah, é nítido a questão do senso comum em relação aos preconceitos, né? Temos muito desconhecimento sobre as práticas dos povos, né, e em suas culturas, que elas, como toda cultura, ela é maleável, ela vai se desenvolvendo ao seu tempo, né? É, é, o uso dos, das tecnologias, enfim, de automóveis, eletrodomésticos, que isso ronda o imaginário coletivo de que não pertence aos indígenas, né? Mas são culturas que se desenvolvem com os tempos, e sim, temos uma desvalorização no sentido do senso comum em relação às culturas indígenas. Mas, como eu disse, são grandes os avanços no aspecto da educação, principalmente formal, que está cada vez mais sendo desenvolvido. Os povos têm se emancipado na questão de não ter que ser representado pelo não indígena nas suas pautas de luta, né? As lutas pelos direitos têm sido feitas cada vez mais por pessoas indígenas, pessoas que adentram a academia, né? Tipo, buscam o letramento, esse saber ocidentalizado que nós, da escrita em português, né? Enfim, e estão cada vez mais tomando seus espaços mesmo, assim, ocupando os lugares de protagonismo e liderança por mais direitos e o mínimo da garantia aí da dignidade e da cidadania, né? Perfeito, Ides, é isso. Vamos agora então para o nosso momento de prestação de serviços. Então, o projeto Agosto Indígena acontece aqui em Bauru, na unidade do SESC, até o dia 31 de agosto. É necessário fazer inscrições antecipadas? As atividades são de graça? Qual é o perfil de público que vocês buscam? Como é que funciona para quem quiser acompanhar, participar, enfim, fazer parte dessas discussões, dessa troca de conhecimento? Sim, lembrando que a pauta dos povos indígenas está na grade do Sesc Bauru e em outros meses também. Temos atividades que são desenvolvidas para além do Agosto Indígena. Mas, em específico agora, nessa edição, os cursos já se encerraram as inscrições, mas é possível
acompanhar, principalmente o Caingangue, Bauru e região, que é um curso teórico, né, histórico, e é possível acompanhar. O próximo encontro é dia 22 de, de agosto, e temos também o show da Catumirim, que é aberto ao público geral, grátis, na convivência, é só chegar e participar. Para a roda de conversa também, que acontece antes do show, às 19 horas, também só chegar, se acomodar e participar da atividade. Perfeito, fica a dica para você que nos ouve e nos assiste aqui pela TV e Rádio Câmara, o Projeto Agosto Indígena, uma iniciativa do Sesc Bauru, levando em conta que nós temos aí como celebração no dia 9 de agosto, né, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, trazendo como gancho a discussão, a difusão da cultura indígena, mas como o nosso próprio convidado Wides disse, né, algo que deve ser discutido e difundido ao longo de todo o ano. Eu queria te agradecer aqui o Wides Evangelista, ele é o técnico de programação do projeto e animador cultural aqui do Sesc Bauru, comentando um pouquinho com a gente sobre a concepção desse projeto e a programação organizada agora até para o final deste mês. Wides, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa semana. Obrigada, nós que agradecemos. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima.